Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Neste vídeo de hoje vamos falar sobre a visão probabilística de dados. Nos vídeos anteriores falamos sobre dados tabulares, os vários tipos de atributo e a visão algébrica dos dados. A visão probabilística, ela traz um conceito bastante diferente dos anteriores, no sentido de que ela representa não apenas cada um dos pontos individualmente, mas o conjunto de pontos. Essa representação, ela é baseada fundamentalmente no conceito de variável aleatória, que tem, a partir de um conjunto de dados de ocorrência representado pelo conjunto O, ela mapeia para números reais que são a probabilidade de ocorrência daqueles dados, seja ela observada ou esperada. Essa variável aleatória ela pode ser discreta ou contínua, onde uma variável discreta ela se diferencia por assumir apenas um valor finito ou contável de instâncias possíveis, enquanto que a variável contínua ela pode assumir todo o universo de números reais como valores de ocorrência da variável aleatória. Nesse caso, uma primeira observação interessante é que as variáveis contínuas, as variáveis aleatórias contínuas, elas são representadas por uma função identidade onde o valor da variável aleatória contínua é igual à própria variável. Mas quando nós paramos para observar e entender melhor o que é uma variável aleatória discreta, nós entendemos o poder, a representatividade e as possibilidades do uso da visão probabilística. Então vamos assumir aqui um dos atributos da nossa base de dados íris, nominalmente o comprimento da sépala, e nós queremos definir uma variável aleatória discreta que indica se a sépala é longa ou não em termos do seu comprimento. Para tal, nós usamos como atributo de definição o fato da sépala ter um comprimento maior ou igual que 7 centímetros. E essa variável discreta ela é definida como apresentado aqui. Ou seja, se ela tem um comprimento que é menor do que 7, o seu valor é 0. Se ela tem um comprimento maior ou igual a 7, o seu valor é 1. O espaço de amostragem O vai de 4.3 a 7.9, que são todos os valores de ocorrência da sépala, e a variável aleatória, nesse caso, ela pode assumir valores 0 ou 1. Um conceito imediato que decorre dessa lógica de variável aleatória discreta é o conceito de função de massa de probabilidade. Tá? A função de massa de probabilidade ela expressa, de alguma maneira, a probabilidade de ocorrência de cada um dos valores que a variável discreta pode assumir. É interessante notar que essa função de massa de probabilidade ela satisfaz aos três axiomas, ela deve satisfazer aos três axiomas de Kolmogorov. Nominalmente, a função f ela é sempre maior ou igual a zero, independente de qual seja o valor de x. A soma das funções f de todos os valores de ocorrência do espaço amostral ela deve ser igual a 1. E ainda há um terceiro axioma não mencionado aqui, que se duas instâncias x e y da variável aleatória, se você quiser saber qual é a probabilidade de ocorrência conjunta de dois valores x e y de uma variável aleatória, basta somar as suas funções de massa de probabilidade. Tá? Então, aqui existe uma característica importante, é que como a função é discreta, ela é representada, ela existe apenas em alguns nos valores possíveis de ocorrência, e ela vai nos quantificar a probabilidade daqueles valores ocorrerem. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Novamente, olhando o comprimento da sépala, nós vamos introduzir aqui o conceito de distribuição de Bernoulli. Distribuição de Bernoulli ela é nomeada desta forma em referência ao famoso matemático, e ela tem por objetivo representar eventos binários em termos que eles contêm sucesso ou insucesso. Novamente, voltando aqui à base de dados íris, em particular ao comprimento da sépala medido em centímetros, nós temos aqui os 150 valores medidos para as flores que estão na base de dados. Novamente, nós definimos a variável aleatória A
a partir do comprimento mínimo de 7 centímetros para ser considerado longo. E olhando nessa base de dados, nós verificamos que apenas 13 flores possuem um comprimento de sépala maior ou igual que 7 centímetros, enquanto as outras 137 flores possuem um comprimento de sépala menor do que 7 centímetros. Nesse caso, então, nós temos a nossa função f para cada um dos casos, onde a função f que delimita um sucesso, ela é 13 sobre 150, que é 8,7%, e nós chamamos isso no âmbito da distribuição de Bernoulli de P, que é a probabilidade de sucesso. Por outro lado, a probabilidade de insucesso é 137 sobre 150, que vai resultar em 91,3%, e nós chamamos isso de 1 menos P. Em termos da distribuição Bernoulli, o que nós temos é que, dado um evento que queira ser modelado como sucesso e insucesso, ela é caracterizada por esse parâmetro P, que pode assumir valores entre 0 e 1, e nesse caso o P nosso é 8,7% ou 0,087. Uma segunda distribuição que nós podemos aplicar nesse cenário e que aí já mostra o potencial das distribuições como uma representação dos dados e da sua utilização é a distribuição binomial, que também foi proposta pelo Bernoulli. Neste caso, o que nós queremos saber é qual é a probabilidade, considerando a nossa variável discreta randômica B, que a gente acabou de definir, de, havendo m independentes tentativas de determinar, ou seja, sorteios, a gente vai instanciar essa variável m vezes, cada uma delas com uma probabilidade de sucesso P, em quantos desses casos vai haver sucesso, tá? Então, a função de distribuição binomial ela é apresentada aqui, onde o f de k ele indica a probabilidade de que, dado m tentativas, nós tenhamos k sucessos, aqui representada como p de b igual a k, e ela é formalizada como a combinação de m tomado k a k multiplicado pela probabilidade de a probabilidade de p elevado a k e é 1 menos p elevado a m menos k. Notem que são valores que em geral eles vão ficar muito pequenos e o m tomado k a k ele vai exatamente dar as várias possibilidades de combinações de ocorrências deste valor de k. Nós podemos ver aqui na parte de baixo do slide a distribuição binomial, onde nós vemos que rapidamente, à medida que o valor de k cresce, essa distribuição diminui e tende a zero a partir do valor igual a 5. E temos aqui também representado o valor zero. Quando nós passamos então a olhar as variáveis aleatórias contínuas, nós identificamos elementos semelhantes aqui nesse processo. Em particular, nós começamos a falar aqui da função de densidade de probabilidade, que tem o mesmo papel da função de massa de probabilidade, mas para variáveis aleatórias contínuas. Uma observação importante aqui é que, neste caso, como os valores de ocorrência, o espaço amostral de uma variável aleatória contínua, ele contém infinitos valores, cada um desses valores ele não tem uma função de massa individualmente. Nós temos que passar a trabalhar com faixas de valores, onde essas faixas elas vão, como função de densidade de probabilidade, ser representadas pela integral da função f de x naquele intervalo. É interessante notar que, a despeito de nós agora estarmos falando de uma função que tem uma elaboração matemática diferente, os axiomas de Kolmogorov eles continuam válidos em termos de que f de x é sempre maior ou igual a zero, a integral de menos infinito a infinito, ou seja, a soma de todos os valores de f de x possíveis é igual a 1, e o terceiro axioma, em termos de que se dois eventos são independentes, para que você saiba a probabilidade de ocorrência dos dois eventos, basta somar as probabilidades dos eventos individuais. Neste caso, nós temos a mesma lógica da função de massa de probabilidade, só que ela não faz mais sentido em um ponto isolado, mas sim em faixas de pontos, mesmo que essas faixas sejam bastante estreitas. Um exemplo de distribuição normal é a que nós podemos modelar a partir do comprimento da sépala. Então, a distribuição normal é uma distribuição que nós vamos
reavaliar durante várias vezes nesse curso, ela é muito importante por duas razões fundamentais na minha visão. A primeira razão é que efetivamente ela ocorre com uma frequência surpreendente em eventos da natureza e de toda a ordem. A segunda razão é que ela foi modelada analiticamente e ela possui propriedades bastante interessantes que vão ser exploradas de variadas formas. A primeira dessas propriedades é que a função normal, a função de distribuição normal, ela é modelada por dois parâmetros, nominalmente a média dos valores que estão sendo modelados e a dispersão desses valores aqui representada pela variância. Nesse caso, uma característica, uma propriedade muito importante da distribuição normal é que, independente do seu formato específico, se ela é mais achatada ou se ela é mais pontiaguda, quando nós calculamos o desvio padrão dos pontos, podemos verificar que no intervalo de pontos entre a partir da média, menos um desvio padrão ou a média mais um desvio padrão, nós temos exatamente 65%, aproximadamente 65% dos pontos. Se nós considerarmos dois desvios padrão, 95%, três desvios padrão, 99%. A gente vai ver, por exemplo, a utilização dessa propriedade para nós realizarmos a normalização dos dados. Tá? Um outro conceito bastante interessante dessas funções de distribuição de probabilidade é a distribuição cumulativa. A distribuição cumulativa, em contraponto às distribuições que nós já vimos, ela, à medida que a variável ela vai aumentando, os valores vão se acumulando. Então nós podemos ver aqui no gráfico superior uma função de distribuição cumulativa para a binomial, onde nós vemos, à medida que os valores vão avançando, nós vemos as barras horizontais aqui representando o valor dessa função. Como o espaço é discreto, nós temos essas barras horizontais. E na parte inferior nós temos a CDF, como ela é bem chamada, para a distribuição normal, onde nós percebemos aqui a simetria, percebemos que para valores entre 4 e 8, nesse caso aqui em particular da sépala, é onde esses valores efetivamente ocorrem como era de se esperar, e que a média ela também representa a mediana, que é outro conceito que nós vamos introduzir em breve, com uma dispersão de 0,681. É interessante notar que esses conceitos que nós apresentamos para distribuições univariadas, eles também generalizam para distribuições bivariadas. Então aqui nós temos um exemplo de uma função de massa de probabilidade conjugada bivariada entre duas variáveis aleatórias x1 e x2, onde x1 trata do comprimento da sépala, x2 trata da largura da sépala. O x1 sendo maior do que 7, ela é considerada longa, o x2 sendo maior do que 3,5, ela é considerada longa, e aí nós temos as quatro possibilidades de sépala longa ou larga, e os valores associados a cada um desses pontos de uma forma muito parecida com o que nós tínhamos visto para o univariado. Da mesma maneira, nós podemos definir uma variável randômica aleatória contínua bivariada, só que neste caso nós temos uma função. E aqui nós vemos a distribuição normal sendo generalizada para duas dimensões ou mais do que duas dimensões, ainda utilizando a média. Entretanto, a variância ela é substituída pela matriz de covariância, que é um conceito que nós vamos estudar no próximo capítulo. Bom, aqui então nós introduzimos os conceitos da distribuição probabilística e da visão probabilística dos dados, e na sequência nós vamos falar sobre estatísticas e amostras.